Olá pessoal, olá aluno, dando continuidade então aqui ao nossa camada repositório. Então a gente vai implementar aqui os relacionamentos. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer nos relacionamentos entre as classes é o seguinte: a gente vai vir aqui na camada business, na classe de alimento, e sempre que eu tiver uma propriedade relacionada a relacionamento entre as classes, eles precisam ser marcados de forma virtual. Então, ó, por exemplo, aqui em public categoria, do tipo categoria, lá em alimento, eu vou falar que essa propriedade é virtual. E mesma coisa aqui no list, eu vou dizer que ela é virtual. Para que serve isso? Isso aqui vai ter um papel importante na hora que a gente estiver implementando, né, realmente o nosso projeto ali na questão de performance. Quando um atributo, propriedade, né, aqui no Entity Framework é marcado como virtual, isso significa que ele vai ser carregado, né, aquela propriedade vai ser carregada somente quando for necessária. Então, imagine, você está lá fazendo uma busca por um determinado alimento. Você não precisa saber a categoria dele naquele momento, porque na verdade essa categoria, no fundo, vai ser um select numa outra tabela, né? Então, para evitar, né, que quando eu busco informações relacionadas a alimento, seja feito o SQL, né, uma busca SQL em categoria de forma desnecessária, quando ela está marcada como virtual, essa informação vai ser recuperada apenas quando for necessário, apenas quando for utilizada. Talvez não fique tão claro agora, nesse momento, mas eu retomo esse conteúdo no momento que a gente estiver utilizando e implementando isso. Tá? Mas, num primeiro momento, a gente vai colocar todas elas como virtual. Então, ó, alimento. Aqui em categoria a gente também tem aqui uma propriedade do tipo alimentos, então marco como virtual. Né? Isso aqui representa, né, o relacionamento entre categoria e alimentos. Em contato não tem nada, estrutura não tem nada, usuário não tem nada, variação tem aqui, ó. Então a gente vai marcar aqui também como virtual. Muito bom. Bom, agora a próxima coisa que nós precisamos fazer é mapear, né, como isso vai funcionar no banco de dados. Né? Então a gente já tem todo o mapeamento, tudo feito aqui na aplicação, nas classes, nos objetos, futuros objetos, na verdade, né? Agora a gente vai dizer como vai ser feito, então, esse mapeamento nas tabelas do banco de dados, né? Que são as foreign keys que vão ser criadas futuramente. Bom, então para isso, nós vamos ver aqui no context, certo? E nós vamos vir aqui na classe alimento. Isso, aqui em alimento. Então a gente vai fazer esse mapeamento no banco de dados. Então a gente vai dizer aqui que na classe alimento, então eu vou chamar aqui o T, vou falar que tem has1, ou seja, relacionamento para 1, ou seja, quem vai ser para 1? Né? Então, um alimento tem basicamente uma categoria. Então, relacionamento de um objeto para um objeto. Então, has1. Então, esse has1 a gente vai falar aqui, né? Que vai ser com categoria, perdão. Estou procurando alimento, não alimento. Não tem como, né? Então, categoria. E categoria vai ser com muitos, né? Que é o muitos. É um para muitos.
Então, uma categoria está relacionada com N elementos. Então, categoria com muitos, né? With many. Aí a gente passa aqui o T ponto alimentos. E aí a gente passa também algumas coisas relacionadas ao banco de dados, que é o on delete, né? On delete. Aí a gente passa aqui o delete behavior. No action, né? Senão ele fica com a opção de excluir em cascata, né? Então a gente não quer a exclusão em cascata. Então a gente passa aqui o no action e fala também que essa propriedade é necessária, né? Então a categoria é obrigatória. Não tem como a gente ter um alimento com categoria nula, né? Sem categoria. Ok. Então esse aqui é o relacionamento que a gente faz entre alimento e categoria. E agora o próximo é, deixa eu me ver aqui, em variação. Então o próximo agora é em variação. Aqui, variação, a mesma coisa. Então variação, a gente vai mapear o campo, sendo que tem one. Então variação para alimento. Então variação está relacionado com um alimento. E esse alimento, cada alimento está relacionado com muitas variações. Ué, por que não está funcionando aqui? Faltou alguma coisa aqui. É t.alimento e t.variações. Isso. Ponto. Aí eu vou fazer o mesmo esquema aqui para não permitir a exclusão em cascata, né? Então no onDelete eu chamo aqui o delete behavior. Ponto no action, sem ação, nada em cascata. E vou dizer também que essa propriedade ela é obrigatória, né? Propriedade alimento. Is required. Perfeito, mapeado então. Feito aqui o mapeamento dos relacionamentos. Só temos dois por enquanto, né? O próximo passo agora, nós vamos criar então o repositório realmente, né? A classe repositório para cada uma das classes, né? Então agora a gente vai definir os métodos para exclusão, remoção, alteração, busca, né? Recuperação de dados e assim por diante. Então aqui agora nós vou criar aqui uma pasta para organizar, ó. Vou chamar de repositories. E como o context está relacionado ao Entity Framework, também eu vou separar. Eu vou criar uma pastinha EF de Entity Framework. Vou passar o context para cá. Ele fala se eu quero ajustar os namespaces, vou falar que sim. Perfeito. Já está ajustado, ó, repositório.ef. E aqui a gente vai criar então o nosso primeiro repositório para a classe. Começar por categoria, que é uma classe mais básica. Categoria repository. Perfeito. A classe ela vem como interna, como padrão, a gente vai falar que ela é pública. E vai começar então a implementar. Eu vou começar aqui por uma implementação por um método construtor.
Eu vou falar que ele recebe aqui um contexto como construtor, né? Context, do tipo context. Importar aqui o meu context, então vai receber como construtor. Eu vou criar aqui um atributo do tipo privado, né? Perfeito. E quando eu receber aqui no construtor, eu vou atribuir o parâmetro. Beleza. Agora, vamos criar aqui alguns métodos. Então, o primeiro método que eu vou criar aqui, ó, vai ser um public virtual list do tipo tEntity. Opa, perdão. Vai ser uma lista de categoria. Aí. E o método vai se chamar getAll. Então, esse método vai retornar todas as categorias que estiverem no banco de dados. Tá? Então, como que nós fazemos isso? A gente vai pegar aqui o nosso context. Opa, nada de return. O Visual Studio ele é bom, mas tem hora que ele quer ajudar tanto que acaba atrapalhando. Então, o context, a gente vai acessar aqui a propriedade, que é um db7, né? Que é do tipo categorias ponto toList. E se eu quiser também já trazer ordenado, por exemplo, order by ordeno por nome. Aí isso daqui eu retorno. Eu retorno aqui. Então, ó, um método virtual, né? Mais para frente a gente vai explorar mais esse lance do virtual. List, uma lista de categoria, né? O nome do método é getAll. Então, para retornar o context, eu chamo lá categorias, que vai acessar a tabela do banco de dados, ou seja, o meu repositório de objetos. Peço para ordenar por nome e peço para listar. Por baixo dos panos, ele vai estar fazendo aqui o select, né? Vai fazer lá o select, tudo, da tabela, categoria, né? Order, by, nome, né? Então é assim que funciona. Então a gente observa que o Entity Framework ele facilita muito as coisas, né? Vou criar um outro método aqui, que é o public virtual. Esse aqui vai retornar uma categoria por um ID. Então o usuário passa o ID e ele retorna a categoria. Então, ó, vou chamar de novo lá o context.categorias.find e eu passo aqui o ID. Basicamente ele retorna a categoria. O próximo aqui eu vou fazer o método insert para inserir um novo objeto no banco. Então vai ser o public virtual, aqui não retorna nada, vai ser void delete, o usuário passa o ID e aí eu chamo aqui, primeiro eu recupero o objeto, né, e depois eu removo o objeto. Então, para recuperar o objeto é o categoria. Então aqui eu chamo o context, categorias, find, ID, e aí obtendo esse objeto, agora eu chamo lá o context,
ponto categorias ponto remove e passo aqui o categoria, que é o objeto que eu recuperei. Posso ter também aqui um outro método chamado delete, onde em vez de passar o ID, o usuário pode passar o objeto realmente categoria, caso ele o tenha, né? Então, basicamente, a gente acessa aqui o context.remove categoria. Agora o método update, né, para fazer a atualização. Então public virtual void update. Então o usuário vai passar aqui o objeto categoria. Aí basicamente a gente pega aqui o context. Context ponto entry e passa aqui o objeto para fazer a atualização. Então, basicamente, esses são os principais métodos que a gente precisa. Recuperar todos, recuperar por ID, remover por ID, remover o objeto e atualizar o objeto. Então, isso aqui é o suficiente para estar fazendo todas as operações com categoria, né? E aí a gente precisa fazer a mesma coisa, né, com as outras classes. Então vou fazer mais uma aqui, ó. Então, vou fazer aqui com uma classe simples também, que é a classe usuário. Vai chamar usuário repositório. Então vamos lá. Ela vai ser público, né? Aqui, ó, eu posso aproveitar todo esse código, que é quase igual. O que vai mudar? Vai ser o nome do construtor e o nome dos objetos. Então aqui vai ser, em vez de categoria, vai ser usuário. Aqui, usuários. Por que deu problema aqui? Não é nulo aqui. Usuários. Olha, o que aconteceu? Context não é nulo aqui. Ué, o que acontece aqui? Business usuário, business categoria. O tipo de retorno. Tem que retornar o usuário. Mesma coisa aqui. Opa. Usuários aqui. Usuário aqui. Usuários. Usuário. 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 E usuário. Perfeito. Então temos mais uma classe de repositório para mais uma tabela, né? Que é a tabela de usuário.
Pessoal, se nós observarmos, os códigos se repetem. A gente está fazendo aqui uma replicação de código, está alterando poucas coisas. Então, o que pode ser feito aqui para melhorar, para a gente conseguir reaproveitar melhor o código, é basicamente criar uma classe com estes métodos e fazer a herança em cada uma das classes necessárias de business. Então, isso tornaria a nossa vida muito mais fácil do que ficar replicando o código a cada nova classe que nós criamos. Então, essa é a ideia na próxima aula. E refatorar esse código, né, onde nós consigamos evitar essa replicação que vocês acabaram de visualizar. Então, vou finalizar o vídeo aqui, já estamos próximo de 18 minutos, então até a próxima aula.